Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No primeiro episódio do ano, preparamos aqui uma edição especial. A gente traz uma retrospectiva com os fatos econômicos mais importantes de 2024, além de, claro, as nossas perspectivas para a economia em 2025. Até onde vai a alta de juros no Brasil e do dólar? E como é que fica o cenário global com um novo governo nos Estados Unidos e com a instabilidade política na Europa? A gente vai responder essas perguntas e vamos ter também uma participação especial do Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Ele vai descomplicar um assunto que está bem quente. Será que o Brasil está vivendo a tal dominância fiscal? Afinal, a política do Banco Central está perdendo força? Fica aqui com a gente para entender melhor. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 6 de janeiro de 2025. Vamos nessa? Vamos começar olhando para os fatos econômicos mais importantes do ano passado? Bom, a economia brasileira avançou mais do que o esperado em 2024. O PIB deve ter encerrado o ano com um crescimento de 3,5%, segundo a nossa projeção. Lembrando que os dados oficiais só vão ser divulgados pelo IBGE em março. Um dos motores para esse crescimento foi o mercado de trabalho. Neste ano, o desemprego atingiu o menor patamar da série histórica. A desocupação, com o nosso ajuste sazonal, ficou em 6,4% em novembro, e a massa salarial bateu recorde. Além disso, os estímulos fiscais promovidos pelo governo também contribuíram para um avanço firme do PIB, mesmo em um cenário de juros altos, que, lembrando, tendem a desacelerar a economia. Bom, mas quem não deu trégua em 2024 foi a inflação brasileira. E isso até frustrou as expectativas do início do ano dos analistas de mercado, que eram de uma desaceleração dos preços. O mercado de trabalho aquecido e esse crescimento da massa salarial que eu citei agora há pouco, essas duas coisas ampliaram a demanda por serviços. Sem um aumento significativo da produtividade, houve então um avanço da inflação. No início de 2024, a nossa projeção para a inflação já contava com essa pressão adicional para os preços. Segundo os nossos cálculos mais recentes, o IPCA deve ter terminado o ano em 4,7%, acima do limite de tolerância da meta de inflação. Olhando para o que aconteceu no ano, o clima seco também contribuiu para a alta dos preços, em especial dos alimentos. Em 2024, o Brasil enfrentou uma das piores secas já registradas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. E aí, por fim, a desvalorização do real foi outro fator responsável pela alta dos preços. O câmbio sofreu uma maior pressão após o anúncio do pacote de corte de gastos do governo, que foi considerado insuficiente para endereçar o endividamento elevado do país. O dólar terminou 2024 cotado a R$ 6,18, apesar das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Em dezembro, foram ofertados 21,6 bilhões de reais à vista e mais 11 bilhões de reais em leilões de linha com recompra. O valor total dessas intervenções no câmbio, que soma mais de 32 bilhões de reais, ele foi o maior para um único mês desde o início da série histórica, em 1999. O cenário de uma economia de trabalho aquecida e de dólar forte levou a uma desancoragem adicional das expectativas de inflação de 2025 e 2026, e isso tende também a elevar os preços já no presente. Agora vamos falar um pouco da Selic. O filme da taxa de juros brasileira neste ano foi de altos e baixos. No início de 2024, o Banco Central promoveu um ciclo de corte de juros que levou a Selic de 11,75% em janeiro para 10,5% em maio. Mas aí, a rápida piora das expectativas de inflação para os próximos anos fizeram o Banco Central inverter o sentido dos juros. A gente saiu de um ciclo de corte e passou para um período de aperto monetário. Em setembro, o BC começou a elevar a Selic. Na última decisão do ano, os juros ficaram em 12,25%. Nesse comunicado, a autoridade ainda sinalizou que pretende promover mais 2 aumentos de 1 ponto percentual nos juros nas próximas 2 reuniões do Copom, em janeiro e março. Bom, então esse foi o retrato de 2024 e esse foi o recado do Banco Central. Os juros brasileiros vão continuar a subir. A Selic deve chegar a 15% neste ano, uma taxa que, se for confirmada, vai ser a maior desde 2006. No radar da autoridade monetária está a piora da inflação. Não é de hoje que as expectativas apontam para um IPCA mais elevado em 2025 e 2026.
Mas a depreciação do câmbio colocou mais lenha no aquecimento dos preços. E assim deve continuar ao longo do ano, viu? A perspectiva de um dólar mais forte nos Estados Unidos, um cenário que está ligado à possibilidade de menos cortes de juros por lá, esse fator, somado à maior atenção ao risco fiscal brasileiro, essas duas coisas devem manter o real desvalorizado. A nossa projeção de câmbio está agora em R$ 6,30, ou seja, a gente espera uma depreciação adicional da moeda brasileira até o final de 2025. A gente acredita que o comportamento do câmbio vai ser ditado pelo eventual anúncio de novas medidas de controle de despesas pelo governo. Um pacote de cortes de gastos mais robusto pode atenuar a desvalorização do câmbio. E aí vale dizer que, a depender do comportamento do câmbio e dos impactos para a inflação, a Selic pode escalar além dos 15%. Aliás, a curva longa de juros, que é elaborada com base nos preços negociados pelos agentes de mercado, essa curva já aponta para uma Selic acima dos 16% neste ano. É fato que uma Selic tão elevada ajuda a frear a economia, mas os estímulos fiscais, os gastos do governo e a concessão de mais crédito podem atuar no sentido contrário, no sentido de manter a atividade aquecida. Por isso, a gente acredita que a economia deve avançar 2% em 2025, que é perto do nível de crescimento potencial do PIB. Com os motores do PIB ainda aquecidos, o mercado de trabalho não deve desacelerar. Dessa maneira, os salários podem continuar subindo acima da produtividade, o que, por sua vez, alimenta a inflação, em especial a inflação de serviços. O IPCA de 2025 deve ficar em 5,7%, frente a uma meta de inflação que é de 3%. Levar os preços para a meta vai ser a tarefa da nova gestão do Banco Central, capitaneada agora pelo Gabriel Galípolo. E essa vai ser uma tarefa desafiadora sem dúvidas. A perspectiva de um dólar elevado, ainda perto dos R$ 6,30, mesmo com uma Selic altíssima, perto ali dos 15%, essa perspectiva é um sinal de alerta. A política monetária pode não estar funcionando como ela deveria, um cenário que é chamado de dominância fiscal pelos economistas. Hoje, no nosso episódio especial, a gente recebe o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, para ouvir a análise dele sobre esse debate que ganhou muita temperatura nas últimas semanas. Salles, eu vou aqui direto ao ponto. Será mesmo que o Brasil está vivendo a chamada dominância fiscal? Bianca, essa é uma pergunta que não dá para ser respondida com um sim ou não. Existem graus diferentes de dominância fiscal e é possível que a gente já tenha atingido algum nível nesse cenário. Mas, antes de eu seguir em frente, vamos deixar claro aqui para quem está nos ouvindo o que é, de fato, a dominância fiscal. Como você falou, ela acontece quando a política monetária deixa de fazer o efeito desejado. Por exemplo, quando o Banco Central sobe juros, exatamente como ele está fazendo agora, o caminho natural seria uma queda do dólar, por causa da maior atração de capital. Pensa que, com uma Selic mais alta, nossos ativos pagam retornos maiores, então deveríamos estar atraindo mais investimento estrangeiro. O real mais valorizado deveria dar um alívio para a inflação, chegando ao resultado desejado pelo Banco Central, o esfriamento dos preços. Mas não é o que está acontecendo agora. O câmbio continua flutuando perto dos R$ 6,20 e a atividade econômica deve seguir forte, mesmo com uma Selic bastante elevada. Tudo isso sugere que a política monetária, de fato, perdeu potência. Agora, por que, Salles? O que faz as decisões do Banco Central perderem a eficácia? Primeiro, vamos lembrar que o quadro global não é o mais favorável. O dólar tende a continuar forte no mundo, porque o Banco Central americano não vai cortar tanto os juros quanto eles achavam que seria possível há algum tempo atrás. Então, isso já é um fator jogando contra o câmbio. Mas, sem dúvidas, o segundo fator, o fator doméstico, tem um peso bem maior para explicar a queda da potência da política monetária. A dívida pública brasileira está muito elevada e deve chegar a quase 82% do PIB no final deste ano. É um patamar de endividamento muito elevado para um país emergente. O problema de se ter uma dívida alta é que, quando a Selic sobe, o próprio aumento do custo dos juros piora o quadro. A cada aumento de 1 ponto percentual na Selic durante 12 meses,
o pagamento de juros aumenta em cerca de 50 bilhões de reais. É um efeito de bola de neve que torna o controle do crescimento da dívida mais difícil. Além disso, os gastos públicos estão avançando de forma acelerada, o que é um problema por duas razões. Primeiro, porque piora também o quadro de endividamento do governo. E segundo, porque os gastos do governo acabam estimulando a economia, enquanto o objetivo do Banco Central é justamente o oposto. Ou seja, o Banco Central quer esfriar o PIB para ajudar a conter a inflação. É como se o Brasil fosse um carro que tem o acelerador e o freio acionados ao mesmo tempo. Para reverter esse quadro e para voltarmos para um cenário em que o dólar pode recuar e os juros não fiquem tão elevados, é importante que os investidores percebam a trajetória fiscal brasileira como sustentável. O melhor caminho para isso seria promover um ajuste estrutural de despesas públicas. O pacote anunciado pelo governo no final do ano passado vai na direção correta, mas, na minha visão, vai ser necessário um esforço maior para endereçar o problema fiscal. Bom, no nosso segundo bloco do programa, a gente vai começar recapitulando os principais acontecimentos da economia global em 2024. Enquanto no Brasil os juros fecharam o ano em tendência de alta, como a gente falou agora há pouco, na maior parte dos países o caminho foi de flexibilização monetária. Nos Estados Unidos, depois de um ano de muita expectativa, em setembro o Fed finalmente iniciou o ciclo de corte de juros. Com a inflação sob controle, mas ainda acima da meta, a taxa de juros americana terminou 2024 no intervalo entre 4,25% e 4,5%. Já na zona do euro, o Banco Central Europeu iniciou o ciclo de cortes de juros um pouco mais cedo, em junho de 2024. Por lá, uma economia a passos lentos e a desaceleração da inflação fundamentaram essa decisão. A taxa de depósito europeia fechou o ano em 3%. Vários outros bancos centrais decidiram cortar juros em 2024, dentre eles os do Reino Unido, Canadá, México e Chile. E na Europa, o cenário fiscal esteve no centro das discussões políticas em 2024. O governo francês busca soluções para controlar o elevado déficit fiscal do país, que deve ter ultrapassado os 6% do PIB em 2024. Para isso, o novo primeiro-ministro, François Bayrou, herdou do seu antecessor, o Michel Barnier, o desafio de aprovar um plano fiscal neste ano. Vale mencionar que o Barnier foi destituído pelo parlamento francês depois de uma tentativa de aprovar um pacote de austeridade que somava 60 bilhões de euros. Já a Alemanha, a maior economia do bloco, é hoje a âncora que tem deixado a economia da região passos atrás. Para se ter uma ideia, desde 2019, o PIB alemão apresentou retração de 0,2%, sofrendo então com a perda de fôlego da indústria. Em meio a essa turbulência econômica, o chanceler alemão, Olaf Scholz, perdeu o apoio político. Com o colapso da sua coalizão, as eleições para a escolha de um novo primeiro-ministro vão ser antecipadas para fevereiro na Alemanha. E no Reino Unido, a história não foi muito diferente. O ex-primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, que é líder do Partido Conservador, ele foi vencido em eleições pelo Keir Starmer. Os britânicos também enfrentam preocupações em relação à dívida pública elevada. Saindo da Europa, agora partindo para os Estados Unidos, onde também vai acontecer uma troca de governo. Um dos destaques deste ano foi, sem dúvida, a vitória do Donald Trump e do Partido Republicano nas eleições do país. O partido alcançou maioria no Senado e na Câmara, uma composição que amplia a força do futuro presidente. Ao longo da campanha, o Trump anunciou medidas como o aumento de tarifas para importação, o corte de impostos para empresas e a deportação de imigrantes que estão no país de forma ilegal. A maioria republicana no Congresso facilita o caminho para que ele consiga aprovar essas propostas, mas o cenário ainda é bastante incerto. Se colocadas em prática, essas medidas podem ter impacto relevante na economia americana e na economia global no futuro, principalmente em ativos como bolsa, juros longos e dólar. Bom, mas aí o que esperar para este ano, né? No mundo, a corrida contra a inflação parece estar em seus metros finais. Em 2025, os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa devem se aproximar aos poucos da meta estipulada para a variação de preços. É possível que essa meta ainda não seja atingida, mas o alvo vai ficar mais próximo. Essa deve ser a virada de página final dos efeitos inflacionários da pandemia de Covid-19.
Então, se por um lado a política monetária vive dias de maior tranquilidade, por outro lado, o ambiente político está bastante agitado. Um novo governo nos Estados Unidos e a instabilidade que paira em diversos países na Europa, tudo isso torna o futuro da economia global mais incerto. Não dá para saber ainda, por exemplo, quanto das promessas de campanha do Trump vai ser concretizado. A imposição de mais tarifas de importação parece ser a principal preocupação, dadas as consequências possíveis. Aqui eu estou falando de mais inflação, mais protecionismo e menos crescimento no mundo. Essa questão é uma preocupação, em especial para a Europa, que já está caminhando a passos bem lentos, mas ela é uma preocupação principalmente para a China, que tem reforçado seu crescimento com o avanço das exportações. Um mundo de mais tarifas poderia sufocar essa via de expansão chinesa. Muitos analistas de mercado já acreditam que a economia do país não vai alcançar a meta de crescimento de 5% em 2025. Na nossa visão, o Partido Comunista da China vai continuar concedendo estímulos financeiros e fiscais para sustentar o avanço do PIB. Também parece improvável que os novos governos eleitos no resto do mundo se comprometam com um velho problema, que é a questão fiscal. Países como França, Reino Unido e Estados Unidos têm gastado mais do que arrecadam, um problema para o endividamento global. Por ora, os representantes recém-eleitos não levantaram a bandeira do controle das despesas. No Reino Unido, por exemplo, a direção é até contrária. Um pacote de aumento de gastos deve começar a ser implementado agora em 2025. Já nos Estados Unidos, esse tema fiscal deve voltar aos holofotes em breve. A dívida pública do país pode alcançar o teto constitucional ainda neste ano. É esperada, então, uma negociação entre o novo governo Trump e o Congresso para garantir o pagamento de despesas e o funcionamento da máquina pública. Bom, hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, 7 de janeiro, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de dezembro. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue mostrando uma tendência de desaceleração gradual. No Brasil, na quarta-feira, o IBGE publica a Pesquisa Industrial Mensal de novembro. A gente projeta uma queda de 1% nesse setor, influenciada pela indústria de transformação. Na quinta-feira, 9 de janeiro, vamos saber o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio de novembro. Nossa projeção é de uma contração de 0,5% no varejo ampliado. Na sexta-feira, o IBGE divulga o IPCA de dezembro. A gente espera uma alta de aproximadamente 0,5% na inflação do mês. E terminando a semana, na sexta-feira, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos vão ser divulgados. A gente acredita que esse relatório deve mostrar que o mercado de trabalho americano segue esfriando bem gradualmente. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ouviu a nossa edição especial, essa maratona de assuntos da economia do Brasil e do mundo. Eu aproveito para desejar um ótimo 2025 a todos e para dizer que a gente espera ter a companhia de vocês na nossa jornada ao longo do ano. Eu agradeço especialmente quem guardou um tempinho para comentar nos nossos últimos episódios. Muito obrigada, pessoal! Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você, um ótimo 2025 e até a próxima!